Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e você vai assistir nesse vídeo algumas considerações que estamos fazendo sobre o decurso de tempo e os processos de controle. Veja, as instituições de controle no nosso país estão caminhando e desenvolvendo a sua sistemática processual para garantir os direitos da Constituição Federal. A regra e a história dos tribunais de contas tem sido uma história viva e permanente de aperfeiçoamento. Quando os tribunais de contas surgiram, eles surgiram exatamente com essa palavra, com o sentido de contas. E as contas eram reprovadas por centavos. Se a pessoa não soubesse prestar contas de cada centavo recebido, suas contas podiam ser julgadas irregulares. De tal modo, houve um avanço para se compreender que contas vem da ideia de prestar contas de recursos recebidos e prestar contas da sua gestão. A própria palavra contas evoluiu. Agora, existem alguns problemas criados no desenvolvimento de processos que apuram responsabilidades. E um deles, e talvez o mais importante que vamos tratar hoje aqui, seja exatamente a questão do tempo. Muitas vezes o gestor aplica corretamente os recursos, mas na prestação de contas, o tempo acaba destruindo os vestígios da sua regularidade. Vamos dar alguns exemplos que são importantes. Um deles, vivenciado por um prefeito, que fez uma quadra de futebol com uma arquibancada de 3 degraus de cimento. Recebeu recursos federais para isso e ficou sujeito à prestação de contas. Ele prestou contas, mas quando foi feita uma auditoria in loco, nada foi verificado, ou seja, havia apenas um gramado no local. O prefeito sucessor, seu inimigo político, não deu a manutenção adequada na quadra e simplesmente não foi possível, então, ele provar a execução efetiva, concreta, na prática, no mundo dos fatos, que aplicou adequadamente os recursos, embora as notas fiscais estivessem todas corretas, do pagamento da empreiteira, o atesto, tenha sido realizado um convite para a execução dessa obra. Então aí surgiu um ponto em que ele teve dificuldade de provar. Acabou provando porque, para a felicidade dele, na época um dos jornais fotografou uma partida de futebol naquela quadra modesta do município, então ele conseguiu provar através de fotografias que havia executado a obra. A respeito de fotografia, o Tribunal de Contas da União tem um entendimento firmado de que a fotografia pode até provar um fato, mas não prova que aquele fato está associado aos recursos públicos transferidos por um determinado convênio. Então, o fato de você fotografar uma rua asfaltada não quer dizer que aquele asfaltamento decorreu especificamente de um convênio. É uma forma auxiliar de prova. A fotografia não prova, para o Tribunal de Contas da União, não é uma prova absoluta, e, portanto, há dificuldade de provar alguns fatos. Por isso, o tempo é um elemento importante na comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos. É evidente que um prefeito pode, durante o seu próprio mandato, comprovar o que realizou com recursos públicos. Mas, 4 anos depois, 8 anos depois, 12 anos depois, essa prova vai ficando difícil. É o que eu, no livro Tomada de Contas Especial, apresento ao leitor como cerceamento de defesa pelo decurso de tempo. É necessário também a evolução do Tribunal de Contas e dos órgãos de controle para uma atuação mais rápida, mais concomitante em cima dos fatos. E por esse motivo, hoje, agora, nós vamos louvar a ideia que está na Instrução Normativa número 71 de 2012, quando o Tribunal de Contas da União firmou o entendimento e colocou em norma o prazo de 10 anos. Eu vou ler agora o artigo 6º desse dispositivo. Artigo 6º. Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica dispensada a instauração de tomada de conta especial nas seguintes hipóteses. Inciso 1. O valor do débito atualizado monetariamente for inferior a R$ 75 mil. 2. Houver transcorrido prazo superior a 10 anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente. Esse dispositivo, que está colocado na Instrução Normativa número 71,
coloca uma forma de racionalização nas contas. Abaixo de R$ 75 mil não se deve instaurar tomada de contas especial. Esse é um valor estimado a partir do qual vale a pena despender todo o esforço de uma tomada de conta especial, de uma comissão de TCE, dos analistas e auditores do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público junto ao TCU e dos ministros em plenário. Esse valor de R$ 75 mil é um valor que eu costumo denominar valor de alçada. A partir desse valor é obrigatório instaurar a TCE. Abaixo desse valor, o dano não é perdoado. Significa apenas que o gestor deve cobrar do responsável. Fica na órbita da gestão a analisar a conveniência de iniciar, por exemplo, um processo de execução contra um devedor. E o segundo argumento é ter decorrido 10 anos entre a data provável do fato gerador do dano e a primeira notificação. Isso porque, ocorrendo dano ao erário, será instaurada uma tomada de conta especial e deve ser notificado o servidor para apresentar defesa. Se esse espaço for superior a 10 anos, o artigo 6º coloca que não se deve instaurar tomada de conta especial. Note, não se instaura tomada de contas especial. Não quer dizer que a administração abaixo de R$ 75 mil não deva cobrar. Mas, em razão do tempo, nós entendemos que, decorrido mais de 10 anos, não se deve, então, instaurar a tomada de contas especial. Mas essa norma é complementada por outra que está no mesmo dispositivo, na mesma instrução normativa. Acompanhe comigo agora a leitura. Artigo 19. Aplicam-se as disposições constantes do artigo 6º desta instrução normativa às tomadas de contas especiais ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União. Parágrafo único. Instaurada a tomada de conta especial e citados os responsáveis, não se lhe admitirá o arquivamento, ainda na hipótese de o valor apurado como débito ser inferior ao limite estabelecido no artigo 6º desta instrução normativa. Portanto, em dispositivo transitório, o Tribunal de Contas da União toma uma decisão corajosa e firme. As tomadas de contas especiais, os processos que ainda não haviam sido citados e tinham ocorrido mais de 10 anos sem citação, ele decidiu pelo arquivamento. No parágrafo único foi colocada uma ideia de transição. Olha, mas mesmo estando abaixo, se já houve citação, nós vamos continuar o processo. Com esse modo, o Tribunal de Contas tentou equilibrar essa relação temporal incidente sobre os fatos. É óbvio que a omissão da autoridade pode até ensejar outras ações, mas não é o que costuma ocorrer no nosso país. Porque como os mandatos são de 4 anos, 10 anos significa que passou pelo menos mais de uma gestão, sem a apuração correta. E o Tribunal de Contas da União andou muito bem ao mandar esses processos todos para o arquivo, para permitir que nessa estrutura fosse adotado o controle concomitante, um controle mais sério, mais próximo dos fatos. O que nós esperamos é que os postulados jurídicos que garantem a defesa do agente público sejam observados. Não faz sentido que alguém seja chamado a defender um ato que praticou há mais de 10 anos. Mas uma palavra final é importante. O gestor deve documentar adequadamente os fatos para que não tenha que produzir outras provas. Ou seja, hoje na execução de obras, existem vários mecanismos, além de fotografias, jornais, inauguração, existem outros mecanismos de comprovar a execução efetiva da obra, além da documentação completamente irregular. Esse cuidado que o gestor deve ter deve ser permanente, para que não seja surpreendido 9 anos e 11 meses depois com uma citação de TCE. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.